Olá, seja bem-vindo. Nessa aula eu vou tratar acerca da improcedência liminar do pedido e também as considerações iniciais ali acerca da citação. Então acompanha comigo, se você está com o teu código, a partir do artigo 332, a improcedência liminar do pedido. Então no último vídeo eu falei sobre o indeferimento da petição inicial, que ele acontece, então, uma decisão de extinção do processo sem análise do mérito, sem antes mesmo ter citado o réu. E aqui, na improcedência liminar do pedido, também há uma decisão jurisdicional antes da citação do demandado, mas ela vai julgar improcedente o pedido formulado pelo demandante, ou seja, ele vai resolver o mérito, ele vai analisar o mérito, mas ele vai julgar improcedente o pedido do autor. Então essa é uma decisão de mérito, é uma decisão definitiva que está apta à coisa julgada e também pode servir como objeto de ação rescisória posteriormente. E ela está prevista no artigo 332 do CPC. Se trata de um procedimento de aceleração do processo. E ele não vai trazer nenhuma violação ao contraditório, mesmo essa decisão ela sendo proferida antes da citação do réu, porque essa decisão ela vai beneficiar o réu. Então não viola o contraditório e a ampla defesa. Quais são os pressupostos para o juiz ele realizar essa decisão? Então, primeiro, a causa ela deve dispensar a fase instrutória. Ou seja, não há produção de provas nesse processo, não há uma fase onde vão ser ouvidas testemunhas, vai ser realizada prova pericial. Então, é uma causa que não comporta instrução, ou porque não existe pedido para isso, ou em razão da matéria que está sendo aventada nesses autos. O pedido também ele deve se encaixar em uma das hipóteses previstas nos incisos 1º a 4º do 332 ou o parágrafo 1º desse artigo. Então, são somente essas causas específicas. Quando o autor ele não concorda com essa decisão, se tratando de uma sentença, então, que é proferida por um juiz de primeiro grau, ela vai ser impugnável por apelação. E essa é uma das causas que permite retratação. Então, de igual forma, como foi dito no indeferimento da petição inicial, também é permitido ao juiz retratar-se, ou seja, voltar atrás da sua decisão a partir do momento que o autor ele interpõe a apelação. Isso está no parágrafo 3º do 332. Se for interposta, ele pode retratar-se. O parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz vai determinar o prosseguimento do processo com a citação do réu. Então, o réu vai ser citado, o processo ele vai ter continuidade, vai seguir o rito. E se não houver retratação, a parte final, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, ele vai ter prazo para se manifestar quanto à apelação, contrarrazoar esse recurso. Se ele não recorrer, o autor não recorre da decisão, então não apresenta apelação, o réu ele será intimado da decisão, está lá no 332, parágrafo 2º. Não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. Então, ele é somente intimado dessa decisão, como é uma decisão que não trará prejuízos, ele somente será intimado e não vai se manifestar nos autos. Se for parcial essa decisão de improcedência, somente com relação a alguns pedidos, ele vai recorrer por agravo do instrumento, porque será uma decisão interlocutória. Isso está lá no artigo 1015, inciso 2º do CPC. Se for uma ação de competência originária do tribunal e a decisão ela for dada por um relator, é impugnável por agravo interno, artigo 1021 do CPC. Ou se for um acórdão, então o órgão que todo o colegiado, toda a turma é que julgou, vai ser impugnável por um dos recursos que são cabíveis
contra as decisões de órgãos colegiados, como é o caso de recurso especial, recurso extraordinário, vai depender da situação. Quais são as hipóteses de improcedência liminar do pedido? Então, as hipóteses elas estão no artigo 332 e seus incisos. O CPC de 2015, ele estruturou todo um sistema de respeito aos precedentes judiciais, a fim de garantir a segurança jurídica, a igualdade e a duração razoável do processo. Os artigos 926 a 928 do Código, eles são pilares desse arcabouço legal. Casos em que há contrariedade a preceitos judiciais, é permitido que o juiz ele julgue improcedente esse processo. Porém, o juiz ele tem que olhar com parcimônia. Ele deve analisar cada caso e verificar se não é uma hipótese de superar o precedente, que isso também pode acontecer. E ele tem que verificar se há uma identidade quanto àquele caso que já foi julgado. Então, tudo isso, toda essa verificação, esse cuidado, o juiz ele deve tomar. Quais são as hipóteses, então? Artigo 332 e seus incisos, ele fala, artigo 332, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre o direito local. Então, esses que são os precedentes que devem ser respeitados por todas as partes. E o parágrafo 1º, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então, quando o juiz ele reconhece a prescrição e a decadência, ele também vai extinguir o mérito e vai julgar esse pedido improcedente, de acordo com o artigo 487, inciso 2º do CPC. A decadência, então, ela vai ser declarada de ofício quando houver hipóteses legais, então há uma permissão dessa verificação de ofício. Uma vez que quando for uma decadência convencionada, uma decadência que as partes pactuaram, ela exige alegação para ser declarada. Então, essa ela não vai poder ser de ofício. E a prescrição de ofício? Então, precisa envolver direitos indisponíveis e em nenhuma hipótese o juiz ele pode declarar essa prescrição de ofício em sentido desfavorável aos sujeitos que são protegidos constitucionalmente, como é o caso do consumidor, do índio, do idoso, a criança, adolescente, trabalhador. Nesses casos, ele não pode julgar improcedente, não pode reconhecer essa prescrição de ofício, não é permitido. Então, apesar do artigo 487, inciso 2º do CPC, trazer que a decadência e a prescrição, elas vão ser analisadas de ofício, isso não acontece em todos os casos. Então, o juiz ele precisa adotar uma série de critérios para declarar essa prescrição e essa decadência de ofício. Então, esses vão ser os casos de improcedência liminar do pedido. E agora nós vamos tratar acerca da citação. Então, nós falamos tanto no indeferimento da petição inicial, como na improcedência liminar do pedido, que elas acontecem antes da citação. E o que é a citação? A citação ela é um ato processual de comunicação pelo qual se convoca o réu para integrar o processo. Isso está lá no artigo 238 do CPC.
Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então, esse momento, ela tem uma dupla função, tanto ela convoca o sujeito, seja o réu, o interessado, o executado, para comparecer, para estar em juízo, mas também ela cientifica do teor dessa demanda. Então, que há uma demanda formulada em desfavor dessa pessoa. A citação é somente esse primeiro contato. Os demais, eles não são chamados de citação. As demais comunicações dos atos no processo, elas são chamadas de intimações. Então, a citação, ela não é um requisito de validade. A citação, ela não é um requisito de existência do processo, mas sim ela é uma condição de eficácia. Ela vai tornar eficaz esse processo com relação ao réu. Isso está lá no artigo 312, que fala que vai produzir efeitos quanto ao réu após a citação. E além disso, ela também é um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Artigo 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Então, ela se torna também um requisito de validade. E toda sentença que ela for proferida sem que haja citação, sem que tenha ocorrido essa citação, ela é um ato defeituoso. E ela pode ser declarada nula em todo o tempo, até mesmo depois do prazo da ação rescisória. Ela é uma nulidade absoluta que pode ser alegada a qualquer tempo. Ela não convalesce no tempo, a ausência de citação. Artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º, ele fala que na impugnação o executado ele pode alegar essa falta de citação ou a nulidade da citação. E também o artigo 535, inciso 1º, ele fala que até mesmo no cumprimento de sentença de pagar quantia certa pela fazenda pública pode ser reconhecida a falta ou nulidade de citação. Quando a sentença ela é proferida sem citação, mas ela é a favor do réu, não há invalidade nem ineficácia. Então, não se reconhece isso. Artigo 239, ele fala ali as ressalvadas hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Então, nesses casos, ela é favorável. Então, não pode ser reconhecida nem invalidade nem ineficácia. Normalmente, a citação ela vai ser ordenada pelo juízo. O juízo ele vai despachar e determinar essa citação. Mas o citando, ele pode comparecer espontaneamente aos autos. Isso está no artigo 239, parágrafo 1º. Então, ele pode comparecer, inclusive alegar a nulidade ou inexistência de citação. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Então, se ele tem conhecimento de uma ação contra ele e antes mesmo de ser citado, ele já constitui advogado nos autos e se manifesta, essa citação já foi suprida. Então, não precisa realizar uma nova citação. Já se considera que ele já está citado. E ele pode também alegar que não houve citação e aí começa a correr a partir desse momento o prazo, começa a fluir o prazo para que ele se manifeste. Parágrafo 2º, artigo 239. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado revel e de execução o feito terá seguimento. Então, rejeitada, alegada que não, que ele foi citado sim, ele será considerado revel
será válida então a citação feita anteriormente. A citação, em regra, ela é pessoal. Então, a pessoa que está compondo o processo, o polo passivo, é que deve receber esse documento, enfim, receber essa comunicação. Porém, existem casos que não é a pessoa que está compondo o processo que é citada, como, por exemplo, o representante legal do citando, no caso de citação de incapaz, ou o seu procurador, se tiver poderes especiais para isso, está lá no artigo 242 do CPC. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Então, é possível que outra pessoa receba, se houver um mandatário ou um representante legal. Também há casos de presunção legal de representação voluntária, como é o caso do artigo 242, parágrafo 2º. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel um procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Então, se o locador ele se ausentar do Brasil, mas ele não cientificar o locatário de que agora ele tem um novo mandatário, um procurador que vai responder por ele, ele pode citar a pessoa do administrador do imóvel, aquele que está encarregado de receber os aluguéis, como o caso de uma imobiliária, uma corretora, aquela que estava responsável por esse recebimento. Então, isso também é uma presunção legal de representação voluntária. Se não estiver o locador presente, pode ser feito na pessoa desse administrador. Na ausência do citando, a citação ela vai ser feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação originar de atos por eles praticados. É o parágrafo 1º do artigo 242. Então, eles que vão responder. Se se tratar de pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência ou de administração ou algum funcionário responsável pelas correspondências. Digamos que ele não consiga chegar até o gerente, ele pode entregar para esse que recebe na empresa as correspondências, se funcionário, se porteiro, essa pessoa encarregada. Isso está no parágrafo 2º do artigo 248. Isso, inclusive, tem súmula 429 do STJ. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, bem como suas autarquias e fundações de direito público, serão citadas através dos órgãos de advocacia pública responsável pela representação judicial. Está lá no artigo 242, parágrafo 3º. Então, é esse órgão da advocacia pública que representa essa pessoa que vai ser citada. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, onde não é possível chegar até a pessoa do citando, vai ser válida a entrega do mandado feita a um funcionário da portaria que é responsável pelo recebimento de correspondência. E esse funcionário, ele pode também recusar o recebimento, mas ele vai ter que declarar por escrito, sob as penas da lei, que esse destinatário ele está ausente. Isso está lá no artigo 248, parágrafo 4º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
Então, ele pode se negar a receber, declarando que está ausente, e ele vai responder por isso. Então, ele tem a sua responsabilidade nessa declaração. Quando o citando ele estiver impossibilitado de receber a citação, o juiz ele pode nomear um curador especial para receber a citação e apresentar a defesa. Isso está lá no artigo 245. Não se fará a citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Parágrafo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Parágrafo 2º. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º se a pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Parágrafo 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Parágrafo 5º. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. O juiz ele vai nomear um curador e esse curador é que vai realizar essa defesa. Quanto ao lugar da citação, a citação ela pode ser feita em qualquer lugar que se encontre o citando, artigo 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Então, em qualquer lugar. O parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. Então, ele vai ser citado onde ele estiver servindo. Em que casos que não se fará citação, exceto se for para evitar o perecimento do direito? Nos casos do artigo 244. Então, quais são esses casos? Primeiro, de quem estiver participando de ato de culto religioso, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. De noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. De doente enquanto grave o seu estado. Então, essas situações, encerradas essas situações, esse impedimento para a citação, essa citação ela pode acontecer, ela pode ocorrer. E tudo isso o oficial de justiça ele vai certificar no mandado. Então ele vai colocar na certidão tudo o que aconteceu. Quais são os efeitos da citação? Então a citação ela serve para completar a relação jurídica processual. Então há ali de um lado nós temos o autor, do outro lado nós temos o réu e o juiz. Eles formam a relação jurídica desse processo. E o juiz, então, representando o Estado, que vai conceder essa tutela jurisdicional. Lógico, o juiz tem tem auxiliares de justiça, tem toda uma estrutura que envolve o poder judiciário. E esse autor e esse réu, eles integram, então, essa relação jurídica. Então, a partir do momento que é realizada a citação, é comunicado a esse réu que há uma demanda contra ele e também é convocado para que ele esteja nesse processo, que ele integre esse processo e agora ele faz parte dessa relação jurídica. Os efeitos da citação, eles estão lá no artigo 240 do CPC, que fala que a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui in mora o devedor, ressalvado o disposto no artigo 397 e 398 do Código Civil.
Então, a primeira coisa, o que ela faz é a litispendência. Ela realiza essa litispendência com relação ao réu. O que é essa litispendência? Essa pendência da causa. De acordo com o artigo 312, com relação ao autor, isso acontece com a propositura da demanda. Mas com o réu, somente esse efeito ele vai incidir a partir do momento que ele é citado. Então, há uma pendência dessa causa, ele constitui essa pendência, e também há um pressuposto negativo, ou seja, ele é obstada a repropositura de uma demanda semelhante. Então, não é possível, enquanto essa demanda ela estiver correndo, ela estiver sendo processada, ele não pode propor uma demanda semelhante. Então, isso impede que ele proponha uma demanda semelhante. Isso também é uma causa da litispendência. Ainda, para o réu, a coisa ela torna-se litigiosa, porque para o autor já é desde a propositura da demanda. Então, se alienar essa coisa vai ter consequências processuais, está lá no artigo 109. Então, as consequências processuais, se houver uma alienação, se desaparecer com esse objeto, tem uma série, esse objeto ele se torna litigioso. Ele impede também a modificação da demanda. Então, a partir da citação, sem o consentimento do réu, não pode mais modificar a demanda. Isso nós vimos no vídeo que trata dos pedidos. Isso está lá no artigo 329, inciso 1º. Então, não é possível alterar essa demanda sem o consentimento do réu. Ele constitui em mora o devedor, se essa obrigação ela não tem termo certo, que é isso que ele fala ali no finalzinho do artigo 240. Então, se essa obrigação ela não tinha um termo certo de vencimento, ele constitui em mora o devedor. Ele fala, olha, a partir de agora, você está constituído esse retardamento no adimplemento dessa prestação. Ou seja, você não cumpriu com essa obrigação que foi acordada. Então, a partir daqui, você está constituído essa tua falha, essa tua falta. Então, isso é um dos efeitos. E ainda que for proferido por um juízo incompetente, o ato que ordena a citação, ele interrompe a prescrição. Não a citação em si, mas o ato que ordena. Então, vai ser esse despacho que deve conter um juízo mínimo de admissibilidade, um juízo que verifique ali a admissibilidade dessa demanda. Então, o despacho que determina a emenda inicial não serve para interromper a prescrição, mas somente esse despacho que faz essa admissibilidade e convoca o réu para o processo. A data da interrupção, ela retroage à propositura da ação. Está lá no artigo 240, parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. Então, retroage a data do protocolo da petição inicial. Mesmo se ele extinguir o processo sem resolução do mérito posteriormente a essa citação, vai ser interrompida pela prescrição. Então, fato, só que lembrando que a prescrição ela só é interrompida uma única vez. Então, se ele propõe o processo novamente em juiz incompetente, tem que verificar porque não vai ocorrer essa interrupção. Ela só é interrompida uma vez, artigo 202 do Código Civil. E o artigo 202, inciso 1º do Código Civil ainda, ele fala também que a citação ela deve ser feita no prazo legal. E qual seria esse prazo legal? É 10 dias para o autor ele então adotar as providências para viabilizar a citação. O que ele deve fazer, esse autor? Juntar a cópia da petição inicial, se o processo ele for físico, adiantar as custas, porque essa citação ela tem custas. Então, ele precisa adiantar as custas para o oficial de justiça realizar ou
enfim, ser encaminhado por correio, a forma como vai se dar essa citação. E também ele precisa apresentar o endereço correto desse réu, desse interessado ou desse executado. O parágrafo 3º do artigo 240, e ele tem o mesmo conteúdo do enunciado 106 de uma súmula do STJ, ele fala que a parte autora não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, ao Serviço Judiciário. Está lá no parágrafo 3º do artigo 240. Então, trazendo que somente vai ser imputada essa demora se ele não fornecer aquilo que estava ao alcance dele. E a propositura da demanda, ela obsta também a consumação da decadência, desde que promovida a citação nesse prazo de 10 dias. Está no parágrafo 4º, o efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º, aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Então, essas incumbências, lógico, o autor vai precisar realizar, de acordo com o parágrafo 2º, tudo aquilo que for necessário para viabilizar essa citação, mas a partir do momento que essa citação ela acontece, ela também obsta a consumação da decadência, se ele fizer essa citação no prazo de 10 dias. Pessoal, então seria isso de citação, de improcedência liminar do pedido. E no próximo vídeo nós vamos tratar das modalidades de citação. Curte, comenta e até a próxima!